Podcast do Campo à Indústria Carmeuse, uma produção PwC AgTech Innovation e Carmeuse, para você ficar por dentro de soluções químicas inovadoras e sustentáveis no agronegócio. Olá, ouvintes! Se você está chegando agora, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à série de podcast do Campo à Indústria Carmeuse, o podcast que chega para te deixar bem informado e bem informada sobre as soluções químicas inovadoras para a nutrição de plantas, que visa aumentar a produtividade das culturas. Recomendo fortemente que, se você não acompanhou o primeiro episódio, volta lá para você ficar por dentro sobre o contexto de atuação da Carmeuse e também para você entender por que estamos dedicados a trazer conhecimento de fronteira sobre fertilidade do solo e nutrição na cana-de-açúcar. Esta é uma produção do PwC AgTech Innovation em parceria com a Carmeuse. Eu sou Fernanda Cavalcante, engenheira agrônoma, faço parte aqui do time de marketing do Hub e falo diretamente do nosso estúdio aqui em Piracicaba, muito bem acompanhada do time da Carmeuse. E você, ouvinte, que está com a gente desde o primeiro episódio, já sabe que a Carmeuse foi fundada em 1860 na Bélgica e é uma líder mundial na produção e comercialização de cal. Atua também no mercado de nutrição de plantas e fertilizantes, com o diferencial de investir em P&D e ser especialista em formulações estáveis e de fácil aplicação. E hoje a gente entra mais a fundo nesse assunto, com o apoio de dois convidados. Um deles vocês já conhecem, e o outro tem tudo a ver com esse assunto. Tenho ao meu lado o professor Pedro e o coordenador agronômico de P&D da Carmeuse, João. Fiquem à vontade para se apresentar e dar as boas-vindas para a nossa audiência. Olá, pessoal, uma satisfação estar participando desse episódio junto a vocês. Eu sou o João Matos, coordenador agronômico e de novas formulações da Carmeuse. Eu hoje sou responsável pelo nosso portfólio, pelo nosso pipeline de inovação, novos produtos, e fico responsável por um time multidisciplinar, que envolve engenheiros agrônomos, engenheiros químicos e químicos. Sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em fertilidade do solo e nutrição de plantas, doutorado, eu desenvolvi pesquisas na interface agrometeorologia e nutrição de plantas pela Universidade Estadual do Paraná, em Ponta Grossa, e eu explorei, durante o meu doutorado, essa interferência da nutrição de planta, essa contribuição na mitigação de estresses abióticos, principalmente pensando no estresse hídrico. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado, atuando em empresas de proteção de cultivos, fertilizantes e desenvolvimento de biofertilizantes. E há 7 meses eu fui atraído pelo projeto da Carmeuse, para estar liderando esse time especial, magnífico, que é de inovação. Então, uma satisfação, professor, estar ombreando esse tema, esse podcast com o senhor, além de um professor com grande histórico e publicações, contribuições, é um exímio pesquisador. Então, a nossa conversa vai ser muito profícua e produtiva. Opa, excelente. Bom, eu sou o professor Pedro Henrique Cerqueira Luz, Eu sou engenheiro agrônomo também, formado em Piracicaba, na Exalc 81, fiz mestrado e doutorado aí também em solos e nutrição de plantas, em 89 e 95, e fiz especialização na área ambiental na Universidade de Valência em 97. Trabalhei 9 anos no IAA Planalçucar, em Araras, na pesquisa de cana-de-açúcar, e depois mais 32 anos na USP, no setor das agrárias da FZEA Campus de Pirassununga. E tem uma empresa de consultoria também, que a gente vem atuando no mercado supraenergético, com as usinas e fornecedores e associações, e também militamos na área de pesquisa e desenvolvimento. E estamos aí, dentro dessa discussão
com a parceria de pesquisa e desenvolvimento da Carmeuse, aí junto com o João aí, e equipe. Muito bom, gente. Estamos com 2 convidados de Satisfação, peso professor. aqui. E para começar a nossa conversa, vou primeiro começar com você, professor Pedro. Eu sou agrônoma, o João também, e ele vai concordar comigo, né, que de forma geral, nos solos brasileiros, o manejo nutricional exige uma atenção com relação aos níveis e disponibilidades dos elementos para as plantas. Sim. Isso inclui importantes minerais, como o cálcio, magnésio e o enxofre. Positivo. O que pode, né, limitar o crescimento e o desenvolvimento das culturas. O que a literatura nos diz sobre essas máximas em relação às áreas produtoras de cana no Brasil? Sim. O Brasil, de um modo geral, assim, num resumo, né, bem amplo, possui solos tropicais, né, de ambientes tropicais, oxídicos, e que, ao longo de sua formação, foram perdendo os nutrientes, né? Então, são solos cuja fertilidade não é muito boa. E isso se destaca aí no caso, como você colocou, né, desses macronutrientes aí, que é cálcio, magnésio e enxofre. É tanto o cálcio e magnésio que vão estar nos solos lá para a nutrição das plantas na forma catiônica, como o enxofre, que para a nutrição das plantas vai estar na forma aniônica. Né? Ambos são submetidos a esse processo, porque nós temos uma dinâmica no solo, né, de água, vamos chamar assim, de chuva, que nós temos os excedentes hídricos de verão, geralmente na região centro-sul do Brasil, e temos os déficits hídricos no inverno. No Nordeste seria o contrário, digamos assim. Mas nas épocas que nós temos os excedentes, boa parte desses elementos, notadamente aí o enxofre, ele é lixiviado ao longo do perfil do solo. Então nós temos essa dinâmica, a fertilidade é baixa, e além disso ainda temos esses aspectos relacionados aí, até o João comentou aí, com o clima, tá certo? E no caso da cana isso não é diferente, né? Então a cana-de-açúcar, ela tem extração para cálcio, magnésio e enxofre. Na literatura existem diversos trabalhos com diversos números de extração. Então, de repente, você crava um número, alguém pode falar, mas de qualquer forma, a gente poderia colocar ali, o cálcio vai estar na ordem de 80, 90, 100 quilos de cálcio por 100 toneladas de cana. O magnésio ali vai estar na casa de uns 50 quilos de magnésio por 100 toneladas de cana. E o enxofre vai estar na casa de uns 40, 45 quilos de enxofre por 100 toneladas de cana. Então, isso o solo tem que disponibilizar para que a cana possa maximizar a sua produtividade. Porque cada um desses nutrientes, né, cálcio, magnésio e enxofre, possui funções específicas dentro das plantas, aqui no nosso caso, né, como você questionou, da cana-de-açúcar. Né? Então, o cálcio vai estar relacionado com parede celular, vai estar relacionado com desenvolvimento radicular, principalmente, é um elemento chave para crescimento da raiz. O magnésio é um elemento que está voltado lá com a clorofila, portanto, com fotossíntese. Na cana-de-açúcar, o magnésio tem um destaque no que diz respeito à maturação. Então, é um elemento que hoje em dia o pessoal, né, os técnicos estão bem atentos ao magnésio, por conta desse fator, e o enxofre, né, que é um macronutriente aí, que tem participação nos aminoácidos, né, então tem aminoácidos contra enxofre, e logicamente esses aminoácidos vão para a proteína, então o enxofre também é um elemento, assim, chave para a nutrição, e os nossos solos são carentes desses elementos, então por isso, né, quem trabalha e cultiva cana, vai ter que fornecê-los para a nutrição da cultura e que pode ser aplicado no canavial de diferentes formas. Tá? E uma das formas que nós vamos discutir logo mais à frente, né, João, é justamente um produto que a Carmeuse desenvolveu para fornecer esses macronutrientes. O professor trouxe aqui esse contexto para a gente. E aí agora eu quero entrar nos bastidores, né, da Carmeuse. A Carmeuse, ela já investe em tecnologia para cana-de-açúcar e citros. João, essa foi uma demanda que veio do campo, correto? Exato. E aí é legal a gente comentar também, né, com os nossos ouvintes, que o nome do podcast se chama Do Campo à Indústria, não por um acaso. Na visão da Carmeuse, o desenvolvimento de soluções começa do lado de dentro da porteira, ouvindo o cliente. João,
Pode contar um pouco mais do bastidor do desenvolvimento de tecnologias como o Soil Whey na empresa? E como funciona a esteira de inovação de vocês? Pensando em desenvolvimento, né, focado nas nossas tecnologias, né, como o lema do nosso podcast, né, do campo à indústria, a Carmuse, ela está muito atenta ao que realmente os produtores, né, os nossos clientes, os nossos parceiros, eles estão tendo de dificuldade e necessidades a nível de campo. Então, assim, de uma maneira bem simplista, bem superficial, né, para exemplificar um pouco de como que é um processo de desenvolvimento de uma tecnologia, de um produto, nós levamos em consideração esses pontos que eu citei do produtor, das necessidades. Nós temos um link, né, com as instituições de pesquisa, né, universidades, pesquisadores, e a partir da coleta de todas essas informações, né, analisando o mercado, analisando oportunidades, nós levamos para um comitê. E nesse comitê, nós discutimos, né, tanto prazos, quais são os caminhos, o cronograma para esses projetos, e isso nós internalizamos, né, primeiramente no nosso laboratório, que nós chamamos de Hub de Soluções, que fica em Minas Gerais, para formular esses produtos, para desenvolver. Acaba que esse nosso time de químicos, engenheiros químicos, eles buscam matéria-prima, né, essas matérias-primas que tenham um perfil que nós valorizamos, que eles sejam matérias-primas sustentáveis, amigáveis do meio ambiente, porque é uma premissa que a Carmuse tem, e esse produto, depois de formulado, estabilizado, começam-se a etapa de validação agronômica em ambiente controlado, depois a campo, evoluindo para várias etapas, escalas, até chegar no mercado. Então, é um ciclo bastante robusto e que não é feito nada sozinho, então são feitas as várias mãos. E aí, professor, dada essa esteira que a gente passou aqui de desenvolvimento, o que motivou, né, o seu envolvimento com a Carmeuse? No caso aí da Carmeuse, a gente teve um contato em 2023, então o colega da Carmeuse nos procurou, né, colocando essa questão de que eles tinham oportunidade para desenvolvimento de produtos à base de cálcio e magnésio e possibilidade também de incluir o enxofre. Então, na época, nós já conversando com o colega, a gente vislumbrou, né, a oportunidade de usar esse tipo de produto dentro do segmento sucroenergético, dentro de uma prática de manejo de fornecimento de nutrientes, que é a vinhaça. E dentro da vinhaça, numa prática operacional chamada vinhaça localizada. Então, quem é do setor sabe, mas vinhaça localizada nada mais é do que a aplicação tratorizada ou com caminhões da vinhaça, que justamente leva o nome localizado porque aplica sobre a linha de soqueira de cana-de-açúcar. Então, esses equipamentos, a partir ali de 2015, 2016, começaram a crescer muito dentro do nosso setor. E por que cresceram dentro do nosso setor? Porque normalmente se aplicava a vinhaça como feito irrigação com canhões hidráulicos, com aspersão, né? Irrigação por aspersão. Só que irrigação por aspersão requer o quê? Você levar a vinhaça lá. Ou por caminhões, que ficava inviável, dada a lâmina que se aplicava, 100, 150 metros cúbicos por hectare, então tinha que vir a adutora. E a adutora tem os seus probleminhas, né? De distância, custo, investimento e os problemas ambientais. Então, você tem rios, córregos para passar com essa adutora. Então, tem que ter toda uma obra de engenharia para você passar. E aí, você tem os modos agrícolas no caminho da fazenda que você quer chegar. Então, tem o sítio do João, tem o sítio do Zé, aí você tem que passar dentro do sítio. Então, para as usinas, era uma dificuldade grande delas expandirem os projetos de irrigação por aspersão. Por isso que surgiu a localizada. Porque a localizada baixou o padrão de dose de 150 metros cúbicos por hectare, veio a 30, 20, 25, conforme a concentração de potássio que tem dentro da vinhaça. Porque tem usinas que têm somente destilarias anexas
Então, é somente destilaria, desculpe, e aí o que acontece? Na produção do etanol, essa vinhaça sai o que a gente chama uma vinhaça mais pobre, 1 kg, 1,2 kg de K2O, dificulta usar na localizada, porque você tem que usar volumes grandes para fornecer o que a cana quer, né? A cana, como extração, para vocês terem uma ideia, no caso do potássio, é 240, 250 kg de K2O por 100 toneladas. Então você vê que é muito mais do que cálcio, magnésio, por exemplo, enxofre, que nós demos o número. É o primeiro nutriente de extração da cana, é o potássio. Só que as usinas que trabalham com destilaria e açúcar têm vinhaças que vão a 3, 4 quilos de K2O por metro cúbico. Então, se você põe lá 30 metros cúbicos, você está pondo 120, 130, 150 quilos de K2O por hectare. Ou seja, a vinhaça virou fertilizante orgânico. Só que a vinhaça, como nós falamos, ela é rica no potássio. Ela tem também um pouco de cálcio, pouco de magnésio, pouco de enxofre. Então, é aí que nós vislumbrando a oportunidade de trabalhar com soil whey líquido, depois nós vamos explicar o que ele é mais para frente, e injetar dentro da vinhaça. Então, como você falou, quais seriam os desafios e oportunidades, né? Oportunidade, nós vislumbramos essa, porque hoje a vinhaça localizada pode chegar a 50%, 60%, 70% da soqueira das usinas, né? Então, tem uma abrangência de área agrícola, potencial de aplicação bastante grande, né? E para a usina vem a ser uma solução, porque numa operação ela põe tudo, né? Ela faz todo o manejo da nutrição da cana-de-açúcar, né? E os desafios é a gente ter um produto compatível com a vinhaça, é um produto que, dadas as suas particularidades, depois nós vamos também discutir um pouco mais para frente, tem toda uma pesquisa embarcada para a gente ver a viabilidade técnico-científica dele nas misturas e na resposta da cana-de-açúcar. Lembrando que temos o lado operacional, que é bastante forte também nas usinas, né? Então, é um desafio aí que a gente abraçou junto com a Carmeuse para montar os experimentos de campo, montar os pré-projetos que foram de laboratório para ver compatibilidade de misturas, pH e tudo mais, né? E até projetos de volatilização nós estamos conduzindo também, e respostas agronômicas para solo, planta e o ambiente. Muito bom, e você comentou, né, do Soil Whey. Para quem está nos ouvindo, pode ser que não conheça essa solução. Se você puder explicar como ela é aplicada no setor sucroenergético? Sim, o Soil Whey ele é um fertilizante que contém cálcio, magnésio e enxofre na forma líquida, só que ele é uma suspensão, e é uma suspensão estável. Depois nós vamos para frente até ter os detalhes aí, mas ela é uma suspensão estável, ou seja, o que é isso? É que evita que se decante, porque toda suspensão, como o nome já diz, quimicamente, né, contém material na massa líquida que eventualmente fica sujeito à decantação. E é uma suspensão que contém, então, cálcio, magnésio e enxofre. E a ideia é que ele forneça esses nutrientes, no caso nosso da cana, e como eu já comentei, ele pode ir via vinhaça localizada. Mas atualmente também nós estamos já com projetos de pesquisa visando outras práticas de manejo, por exemplo, utilizá-lo no suco de plantio como fonte, né, fertilizante, cálcio, magnésio e enxofre. Podemos utilizar ele na soqueira isolado da vinhaça, para quem não tem a possibilidade de usar a vinhaça, né? E é lógico, isso aí dentro do setor sucroenergético é o primeiro que a gente julgou que tem oportunidades para uso do produto, né? Mas ele pode evoluir para outros cultivos também. E chegamos no momento especial do nosso podcast, onde a gente vai para o quadro Dica de Especialista. Para os ouvintes que já nos acompanham desde o primeiro episódio, sabe que esse é o momento que a gente chama o professor Pedro para aprofundar no que a gente discutiu durante toda a nossa conversa. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente também vai contar com o João para a gente passar por uma ficha técnica do produto. E aí eu vou fazer algumas perguntas e eles vão trazendo as respostas. Então vamos lá. O que é o Soil Whey e qual é o seu princípio de funcionamento? Muito bem. O Soil Whey, então, ele é um fertilizante líquido, suspensão,
que contém cálcio, magnésio e enxofre, em diferentes teores, e estão sendo desenvolvidos uma linha de soil whey, né, João, com diferentes proporções entre cálcio, magnésio e enxofre, visando o quê? Atender a demanda nutricional das plantas. Então, o que nós fizemos? Pegamos a cana-de-açúcar e verificamos qual a demanda de cálcio, magnésio e enxofre, e produzimos um produto para atender essa proporção de cálcio, magnésio e enxofre que tem dentro da cana-de-açúcar, né? Esse cálcio e magnésio que está dentro aí do solo estão na forma de hidróxido, então, que no contexto de solo tem boa reatividade, boa reação, os experimentos estão mostrando isso para nós, que eleva os teores de cálcio e magnésio no solo, notadamente magnésio, e que a planta pega, porque nós também fazemos acompanhamento da análise de tecido vegetal e verificamos que esses elementos estão aumentando dentro da planta, né? E o soil whey, então, ele pode ser aplicado em misturas e pode ser aplicado eventualmente puro também. Exato, né, professor? E nessa mesma linha, a questão de trabalharmos com fontes mais solúveis no solo ajuda a complementar esses nutrientes no manejo convencional, pensando em calcário, gesso, enfim, fornecer mesmo essas quantidades para a planta naqueles períodos que ela realmente mais necessita e que essas fontes convencionais ainda elas não tiveram o seu tempo de reação no solo. É nessa linha, né, professor? Sim, positivo. Foi bom você colocar isso. Uma coisa é corretivo de acidez de solo, que tem um enfoque de manejo, de nutrição e fertilidade do solo. Então, os corretivos de solo, como o João citou, tipo calcário, por exemplo, é para corrigir pH, para corrigir alumínio. Então, eles têm esse enfoque de mexer com os parâmetros de correção da acidez do solo. O gesso também pode ser utilizado como condicionador de solo, principalmente de subsuperfície. Isso é clássico na literatura. Porém, o soil whey, ele difere dos corretivos. Ele é o que? Um fertilizante que vai fornecer cálcio, magnésio e enxofre. Então, eu chego lá, cana, quanto você quer de cálcio? Quer tanto. Cana, quanto você quer de magnésio? Quer tanto. E de enxofre? X. Está aqui, vou dar para você o fertilizante, né? Exato. Essa que é a ideia, né, João? Exato, não é uma substituição, mas sim uma suplementação, porque é algo que a literatura, os históricos de análise química do solo dessas áreas agrícolas brasileiras, nós vemos que mesmo com essas técnicas convencionais, esses níveis de cálcio, magnésio e até enxofre, eles estão aquém do necessário para a cultura. Então, muito se tem olhado para os macroprimários, né, professor? Sim. E negligenciado nos macrosecundários, que embora sejam secundários, não são menos importantes do que os primários. Exato. No fim, essa é uma denominação antiga, né, que quem criou isso aí foi a indústria de fertilizantes, porque quando você pega o custo do quilo do N, o custo do quilo do P2O5, o custo do quilo do H2O, eles são superiores ao custo do que vem no quilo do cálcio, no quilo do magnésio. E o enxofre, eu diria, se fosse por esse conceito, ia virar primário também. Sim. Porque o enxofre é um dos elementos que vem subindo muito, né? E fontes boas de enxofre solúveis, via de regra, são fontes caras. Então, eu prefiro nem, né, usar esse tipo de classificação, porque, como o João falou, pode levar à negligenciação, a ser negligenciado tanto o cálcio, magnésio como o enxofre, né? E o pessoal dá muita atenção no NPK. Mas a ideia do soil whey, ele é um fertilizante tal qual como se fosse um fertilizante NPK, só que ele contém cálcio, magnésio e enxofre. Existe mais de uma pesquisa, né, no desenvolvimento de fórmula, né, João, com diferentes proporções. Nós estamos trabalhando com uma, já tem outra saindo e provavelmente deverá sair ainda outras, né? Como ele atua no solo e na planta? Esse produto no solo, ele vai atuar como fonte de cálcio e magnésio. Ele pode, é lógico, depende do padrão de dose. Como ele é hidróxido, ele pode também
possibilitar melhorias até de pH, onde ele cair, né, onde ele tiver interação com o solo, né, e nós, justamente para posicioná-lo, nós desenvolvemos uma chave técnica, uma chave agronômica de tomada de decisão. Então, a gente, em parceria aí com a Carmeuse, nós desenvolvemos essa chave para quê? Para permitir que o cliente, que o usuário, use o Soil Way da melhor forma possível para potencializar a sua resposta. Porque o que nós queremos? Dar solução para o produtor. E essa solução tem que gerar resposta favorável no contexto produtivo dele. Então, nós desenvolvemos uma chave de manejo que separa os corretivos de um lado e o fertilizante do outro. Então, através da chave, a gente potencializa dentro do cliente, das usinas, do fornecedor ou de quem seja, o perfil de solo que encaixa na chave de tomar decisão que é adequado ao uso do Soil Way. Exato, e até indo um pouco mais além, né, professor, contando um pouco desse nosso histórico de trabalho, e nós nos preocupamos muito em como fornecer uma ferramenta que seja de um uso intuitivo, um uso fácil para essas pessoas, para esses produtores. Então, nós estamos transformando esses algoritmos que nós trabalhamos e desenvolvemos junto com o professor Pedro em uma plataforma em aplicativo. Então, os nossos técnicos, os nossos clientes, eles terão esse acesso na palma da mão, darão entrada, né, nesses dados, nesses inputs de análise química do solo, e também, né, professor, algo que a gente está olhando é num manejo nutricional como num todo. Então, é considerado o quanto que a vinhaça fornece desses nutrientes, o quanto que a planta precisa, a cana, conforme a produtividade esperada. Exato. E nesse gap que nós temos entre o que a planta precisa e o que a vinhaça está fornecendo, né? Temos a questão do solo e entrando com o posicionamento, com a dose ajustada do Soil Way, para que a planta realmente tenha tudo que ela precisa para bem se desenvolver, ter uma boa produtividade, né? Exato. E entregue rentabilidade para as usinas. O produtor, exatamente. E existe algum tipo de solo em que ele apresenta melhor desempenho? Boa, essa é uma questão também que às vezes surge, né? E no tocante a isso, como nós falamos anteriormente, nós desenvolvemos aquela chave de manejo. Então, ela se aplica aos mais variados dos tipos de solo. Porque na chave a gente entra e vai filtrando. Então, eu filtro o alumínio, tiro o alumínio fora. Então, as áreas que não tem um problema de alumínio, está no perfil de uso do Soil Way. Pois eu filtro de novo pHs acima de 5,2 em CaCl2, que também está dentro do escopo de uso do Soil Way. E depois eu vou filtrando os teores de enxofre, nível crítico, os teores de magnésio, nível crítico, os teores de cálcio. E aí eu elenco as áreas agrícolas em diferentes tipos de solo que tem o perfil para o uso do Soil Way. E quais os diferenciais técnicos que o destaca no mercado? No meu ponto de vista, né, do que a gente conhece dentro do setor que nós andamos, né, nas usinas por aí, como diz o outro, ele é um produto inovador, não tem outro similar no mesmo segmento. Então, ele como nós já bem comentamos, ele é um produto líquido com cálcio, magnésio e enxofre, suspensão, que tem excelente estabilidade. Então, ele fica no tanque lá por dias até sem decantar, e que você pode injetar diretamente dentro da vinhaça. Nós já fizemos as compatibilidades, as curvas de pH, nós já fizemos uma série de aspectos que vislumbram a qualidade e homogeneidade da mistura. Então, como você falou, o que destaca? Destaca que ele está cumprindo essas etapas que a gente vem trabalhando dentro da pesquisa, né? Porque o produto tem que atender todas essas demandas aí que a gente colocou, senão ele, como diz o outro, não passa no vestibular, né?
Então, realmente, do que a gente vem trabalhando ele desde 2023, ele vem se mostrando performance nesses aspectos todos que a gente colocou aqui. O professor ele trouxe diversos desafios, né, no início da nossa conversa. E como vocês pretendem endereçar essas oportunidades no pipeline de desenvolvimento, pensando na cana e no mercado brasileiro nos próximos anos, João? Exato. Eu acredito, né, essa pergunta ela é muito oportuna e ela retorna ao lema do nosso podcast, né, do campo à indústria. Então, realmente olhar para essas necessidades, essas carências que muitas vezes estão limitando a produção do campo, né, não só em termos de quantidade, mas sim em qualidade. E hoje, né, trazendo um pouco o que é o nosso pipeline de novos produtos, novas tecnologias, até vai muito ao encontro do que o Ricardo já comentou no primeiro episódio. Nós já não olhamos somente para soluções à base de cal, né, que é o principal know-how da Carmuse, e sim olhando já para um leque de produtos, tecnologias, matérias-primas. Como o P&D, geralmente, quando pensa em pesquisa e desenvolvimento, você imagina em um médio e longo prazo, mas nós também temos que pensar no curto prazo, no cenário atual, como que nós já conseguimos fornecer tecnologias para essas carências nesse momento. Então, nós dividimos o nosso cronograma, nosso fluxo de tecnologias, né, em vários períodos, né, curto, médio e longo prazo. Então, eu reforço essa diversificação de produtos, tecnologias e matérias-primas, que vão além de cálcio, magnésio e enxofre, extrato de algas, peptídeos, enzimas específicas para determinadas situações, até mesmo indo mais além para a questão de bioinsumos. Então, a agricultura, né, professor, tanto em níveis de fertilidade do solo, nutrição de plantas, ela tem caminhado para uma agricultura mais regenerativa, até nesse sentido, e que seja até mais amigável a nível ambiental. Então, é um apelo importante que a gente tem, né, para aumentar o nosso portfólio, mas não só pensando em quantidade de produtos, mas sim aqueles produtos que realmente façam sentido e que sejam aliados dos produtores a campo. E quais os benefícios da solução do ponto de vista ambiental? Nesse exemplo que o João colocou aí, né, desse contexto todo, a gente poderia até destacar, puxando o gancho do lado sustentabilidade, do lado ambiental, como nós trabalhamos com hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, diferentemente de uma fonte que poderia ser de cálcio e magnésio, que é clássica, como se fosse o calcário, por exemplo, é carbonato. Então, de cálcio e carbonato de magnésio, que quando reagem no solo, tem possibilidade de emitir CO2. Então, na pegada de carbono, por exemplo, é um produto que é amigável, vamos dizer assim, porque ele não entra no aumento das emissões de CO2 no sistema produtivo da cana. E isso pode reverter CBIOS para os produtores que o utilizarem, né? Então, isso é uma coisa importante. Outro aspecto aqui, é lógico, nós somos agrônomos, né? E trabalhamos no campo, né? Sim. Mas a Carmuse, lógico, dentro do setor sucroenergético, tem soluções também dentro da indústria, né? Não é exatamente o nosso métier, mas a Carmuse tem soluções muito interessantes na linha do Nutramol dentro da indústria também. Então, o setor sucroenergético está bem atendido, né? No caso da Carmuse, quer indústria, quer campo ou ambos. Uhum. Exato, e até nesse ponto ambiental, né, professor, já que a gente seguiu para esse caminho, quando nós pensamos em desenvolver uma tecnologia ou um produto, tem a questão de matéria-prima, claro, ela sendo mais amigável, mas também pensando num ambiente de trabalho. Então, se nós entregarmos um produto que seja
melhor para quem opera, para quem manuseia, ou até mesmo que reduza uma operação de campo, né, professor? É menos emissão de CO2. Então, é uma tecnologia, uma ferramenta mais sustentável que vai ao encontro do que é o manejo convencional, né? Exato, João, você lembrou bem. Além dessa questão que nós colocamos aí da reação no solo, como ele vai dentro da vinhaça localizada, ele pode reduzir operações agrícola no campo, como se a usina fosse aplicar, por exemplo, calcário e gesso para fornecer cálcio, magnésio e enxofre, não como corretivo de acidez, nós ganhamos essas duas operações, ou seja, menos emissão de CO2 por diesel. Porque se quando a gente pega a tabela, né, a calculadora lá, a RenovaCalc, dentro do RenovaBio, para calcular o CBIOS, tem lá uma coluninha lá só do diesel. E eu não sou amplo especialista nisso, mas quando eu entro lá e fico trabalhando nas calculadoras, eu vejo que uma das maiores emissões percentuais na composição total de emissão de CO2 equivalente vem do diesel. Então, tudo que você reduzir de diesel no sistema de produção de cana-de-açúcar é positivo. E aí, trazendo um spoiler para os próximos episódios, né, nós vamos ter a oportunidade de colher os resultados dessa inovação no campo. Então, professor, se você puder trazer em um minutinho os principais destaques para o nosso público já ir se familiarizando. Ah, legal. Então, nós estamos, conforme a gente já comentou aqui, nós estamos desenvolvendo vários experimentos, né, a campo para ver respostas agronômicas no solo, perfil do solo e na planta cana-de-açúcar, né? Quer seja seu impacto na nutrição, na produtividade e na qualidade da matéria-prima, né? Então, a gente pretende nos próximos episódios aí detalhar os primeiros resultados que a gente já vem colhendo em 5 usinas aí, que são os primeiros experimentos, e tem outros experimentos de colega também dentro do PID da Carmiuse, né? Então, a ideia nossa é, nesses próximos episódios, passar para o nosso público aí como esses resultados estão saindo, né? E para fechar aqui o nosso bate-papo, que mensagem vocês querem deixar para os produtores e para os pesquisadores que buscam inovação no manejo do solo? A principal mensagem, eu acredito que esse know-how que a Carmiuse hoje traz, né, de pesquisa e desenvolvimento, indo ao encontro do que o professor falou, dessa rede experimental, então uma diversidade de ambiente, de regiões edafoclimáticas, né? Então, tudo isso dá robustez quando nós avaliamos uma ferramenta. Então, fazer análises multilocais para ter uma porcentagem, né, uma margem de significância para validar e recomendar. Então, nós já estamos indo nesse ajuste fino, vai ainda mais nesse tema de tecnologia, de ferramentas, aplicativos, que vislumbra toda essa diversidade que a gente tem de solos e regiões. Exato, o João comentou bem, para a gente, né, é uma satisfação poder participar dentro desse projeto de pesquisa e desenvolvimento com a Carmiuse, porque a Carmiuse é uma empresa que permitiu que a pesquisa enxergasse e trabalhasse no contexto como um todo, não só focar só lá no produtinho e tal, mas ela possibilitou que fossem feitas diversas trabalhos em paralelo, né, para buscar o quê? Solução. Então, é uma inovação que vai gerar uma solução para o produtor. E a ideia e a visão que a Carmiuse tem é o máximo possível enxergar da solução, para que a gente seja o mais assertivo possível no produto para disponibilizar para os clientes, né? Então, no próximo episódio, né, não percam, porque nós vamos aí discutir já os resultados que a gente tem conseguido obter dentro da rede experimental que o João comentou. Muito bom, gente, muito conteúdo, mas o segundo episódio do podcast do Campo à Indústria fica por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Acesse o nosso site, PwC AgTech Innovation, e também o da Carmiuse Brasil, e também nos acompanhe no LinkedIn e no Instagram.
E inscreva-se também nos nossos canais, no YouTube e no Spotify para não perder nada.